Costumes, crenças e a cultura afro foram temas da 9ª Semana da Consciência Negra da Universidade de Cruz Alta. Pequenos Animais em Evidência, encontro proposto pelo curso de Medicina Veterinária, debateu a eutanásia e o bem-estar de cães e gatos. E o desafio Papo Cabeça encerra com chave de ouro. Confira as premiações das vencedoras da faixa extra e da temporada. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora. Fique conosco! Nós começamos falando sobre a cultura afro. O Centro de Ciências Humanas e Comunicação da Unicruz promoveu entre os dias 18 e 21 a Semana da Consciência Negra. A palestra de abertura aconteceu na segunda-feira e abordou o extermínio da juventude negra. A programação iniciou na segunda-feira no Salão Nobre do campus e foi promovida pelo Centro de Ciências Humanas e Comunicação, com apoio do Núcleo de Conexões Artístico-Culturais, o NUCART, da plataforma Paulo Freire, Parfor, Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, e Caritas Brasileira. A reitora Elizabeth Fontoura Dornelles prestigiou a abertura e disse que mesmo decorridos tantos anos após o fim da escravidão, ainda há uma dívida muito grande com essa parcela da população. Acho que decorridos aí todos esses anos, né, daquilo que a gente diz que foi a libertação dos escravos, nós ainda temos uma dívida muito grande com essa fatia da população brasileira. Cada dia que passa não é à toa e não é por uma questão de fazer política simplesmente como promoção dos políticos, que nós vemos tendo várias medidas legais, né, vários programas, várias iniciativas para que se faça a inclusão dessa população nos bens sociais que estão, sendo usufruídos. Ao falar a respeito do evento, a coordenadora Vânia de Freitas destacou a respeito da Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que instituiu o dia 20 de novembro como Nacional da Consciência Negra. Nessa semana, então, como você colocava a questão, vamos fazer discussões, reflexões, oficinas, né, para os nossos acadêmicos, para a comunidade em geral, para a comunidade negra, local, regional, que traz uma infinidade de discussões e reflexões a respeito do tema. A palestra de abertura foi ministrada pela socióloga e docente da Unicruz, Janete Schubert, e teve como tema o extermínio da juventude negra. Durante sua explanação, a palestrante trouxe dados de como a violência tem ocasionado a morte de jovens entre 15 e 29 anos. A gente esteve aqui falando sobre um tema muito importante que tem mobilizado amplos setores da sociedade, que é o extermínio da juventude negra. Inclusive, o movimento negro vem reivindicando o termo genocídio do povo negro, tendo em vista o número expressivo de assassinatos, né, de jovens negros, sobretudo na faixa etária dos 15 aos 29 anos. O Mapa da Violência, que é um estudo feito mundial e que no Brasil, no ano de 2013, ele se concentra nos assassinatos por arma de fogo, vai mostrar que existe um aumento na faixa etária dos 15 aos 29 anos, um incremento de 416% no número de homicídios. A possibilidade de um jovem negro ser morto é 4 vezes maior que a de jovem branco. Em cidades como São Paulo, por exemplo, a gente vai observar que a taxa de homicídio entre os jovens brancos na faixa etária dos 15 aos 29 anos diminuiu 20% e a do jovem negro aumentou 30%. Isso é um dado para o qual a gente tem que prestar atenção. Então, existe uma marcha, houve uma marcha nacional em 4 cidades brasileiras clamando, então, pela essa questão do genocídio do povo negro, exigindo medidas, e a gente sabe que o Brasil tem uma dívida histórica com o povo negro. Em 1888, nós decretamos a igualdade formal. Essas populações foram abandonadas, foram relegadas, muitas pessoas ficaram sem ter onde morar, sem ter trabalho, sem ter onde comer. Então, em alguns momentos, quase numa situação pior do que elas estavam, né, enquanto em situação de escravidão.
Eu acho que a gente tem que atentar, e aí penso que amplos setores sociais têm que se mobilizar, a sociedade civil, a academia, tem que prestar atenção, tem que haver uma mobilização social, uma mobilização econômica, uma mobilização política para essa questão, chamando a questão, e urge a necessidade de ações concretas para que a gente não perca mais vidas, né, de homens e mulheres negros que Brasil afora estão sendo exterminados. Uma das atividades foi realizada em Jacuizinho, na comunidade quilombola Rincão dos Caixões. Acompanhe na reportagem os detalhes da oficina sobre resgates históricos. Na nossa região existem pelo menos 3 comunidades quilombolas que abrigam grupos de negros de acordo com critérios determinados pela lei brasileira, conforme a Constituição de 1988. Aqui em Rincão dos Caixões moram 12 famílias e no último dia 20 a comunidade se reuniu para comemorar o Dia da Consciência Negra e refletir sobre as conquistas e tudo que permeia a história deste povo. Andréia, que mora na comunidade, acha importante que encontros como este aconteçam. Avalia com muito orgulho, né? Tudo isso que está acontecendo. Aliás, a gente nunca tinha feito o encontro, né, do dia 20, que é comemorando a consciência negra, né? E a gente está muito feliz, né? Agradece, né, a presença de todos e avalia com muita esperança de muitas coisas melhor, né? Esta outra moradora tem a mesma opinião. Eu trouxe meus filhos aqui, eles acharam muito bonito pela assim a participação que eles estão tendo, que nós, como nós quilombola lá de Júlio Borges, nós estamos trazendo a dança atípica para eles também apresentar, né? Para nós acho que é muito importante isso aí. Dona Irocilda, de 81 anos, é a líder desta comunidade. Por aqui é conhecida como Vó Irocilda, como carinhosamente é chamada. Ela impõe seu ponto de vista e a comunidade respeita e acata. Para ela, a situação da vida está bem melhor. Está melhorando tudo para nós. Está melhor, né? A gente era muito pobre, ajeitou um cantinho para plantar alguma coisa, já a gente não tinha, né? É isso aí. A senhora se sente feliz morando aqui? Eu me sinto feliz. Eu me sinto feliz porque minha familiar estão tudo aqui, tudo concordam comigo, né? Tá bom. Este grupo de meninas da comunidade quilombola de Saldo do Jacuí considera importante valorizar a história e a trajetória do negro. Bom, eu estou achando bem legal, interessante até isso, porque se nós assim saímos de lá, fizemos, o pai que trouxe, abriu o ônibus e tal, organizamos tudo só para vir aqui, nem que chovesse, nós já vinha aqui igual. Eu estou achando bem interessante. Eu acho importante que se valorize a cultura negra e que se proponha essas reflexões nesse dia. Sim, muito importante, porque nós temos também que valorizar nossa cor. Não interessa a cor, interessa a gente, o ser. As jovens prepararam danças africanas para mostrar aos participantes do encontro. A coreografia foram elas mesmas que fizeram, com o pouco que descobriram sobre os rituais. Nós mesmos fizemos as danças, sabe? Porque nós não tinha nem professor. A pequena Dionara, de apenas 7 anos, espera aprender alguma coisa neste dia. Ainda bem que eu estou já aprendendo a ler. E também no nosso colégio, a nossa professora ensina a gente a ler, escrever, fazer um monte de coisa bem legal. Ao longo do dia, várias atividades foram realizadas no primeiro encontro das comunidades quilombolas. Uma delas foi a oficina de memórias, que reuniu vários moradores e participantes do encontro. A oficina teve como finalidade proporcionar trocas de experiências e foi organizada pelas professoras da Unicruz e representantes da Emater. Foram os próprios moradores das comunidades que contaram sua história através de desenhos e pinturas feitos em cartazes. Para o prefeito de Jacuizinho, um povo que merece a atenção do poder público. É um encontro muito marcante, como você falou, que é o primeiro de muitos que virão. A gente se mobilizou e houve a resposta da comunidade, né? Houve muito interesse da comunidade quilombola, que no nosso município é muito marcante, ela era conhecida. E tudo aquilo que estiver no alcance da administração municipal, a gente está fazendo para que essa comunidade tenha o devido respeito. O coordenador regional de desenvolvimento rural do Alto da Serra do Botucaraí julga importante reunir as comunidades quilombolas da região.
avaliação que nós fizemos dentro do nosso programa do desenvolvimento rural e que está incluso os quilombolas, índios e assentados, né? Como esse é o nosso primeiro passo, na verdade, o nosso primeiro degrau que a gente está subindo em relação às associações dos quilombolas, e no alto da Serra do Botucatu nós temos esse único público, nós não temos índios e que nem assentados, nós temos os quilombolas. Então a gente faz um esforço específico e com muito empenho para que possa trazer qualidade de vida, formação e qualificação para esse público, através dos programas que nós desenvolvemos através da SDR juntamente com a Emater. A reitora da Unicruz acompanhou as atividades desenvolvidas em Rincão dos Caixões e considera fundamental a inserção da universidade em encontros como este. Para mim, como reitora, poder vir aqui também como professora, dar a minha contribuição nessa reflexão que objetiva especialmente o resgate histórico por eles mesmos, né, pelas 3 comunidades, da sua história, para que assim possam ter mais clareza, mais consciência do que precisam fazer para continuar mantendo os seus valores de comunidade quilombola, de comunidade negra. Como universidade comunitária, nós estamos aonde há necessidade da presença da instituição, e aqui essa luta das comunidades quilombolas ela tem se mostrado como um espaço que pede a presença das instituições, especialmente as instituições voltadas ao trabalho com pesquisa, produção de conhecimento, que é para que a gente possa ajudar, contribuir na organização dessa população, dessas populações, né, para a resistência, para a sua autogestão, a sua organização. Enfim, nós é sabido, né, a Universidade de Cruz Alta ela tem o compromisso com uma região de 14 municípios. O encontro foi promovido pela Caritas de Cruz Alta e teve o apoio da Caritas da França, Emater e Unicruz. A Caritas, não só a nível regional, mas a nível nacional e até internacional, ela trabalha nesse sentido de preservar e defender as comunidades tradicionais, tanto as quilombolas quanto indígenas, ribeirinhas e pescadores. Para nós, hoje, é de suma importância ter um momento como esse, de resgate da cultura, da percepção desse povo poder se enxergar como povo de direito, né? Que na verdade essas crianças, esses jovens que estão aqui hoje, talvez ainda não tenham consciência dos seus direitos, né, como população quilombola e da importância deles para o nosso país. As famílias que moram no local vivem do que produzem. A Caritas, em parceria com a Emater, projetou e ajudou os moradores a construir uma horta comunitária que ajuda na alimentação das famílias. Galinhas e outros animais também são criados para o consumo dos quilombolas. Para marcar este evento tão importante, não podia faltar uma foto oficial do dia em que a tranquilidade deu espaço a um encontro significativo e divertido para este povo que tem seu lugar marcado na história do Brasil. O vestibular de verão da Unicruz acontece neste domingo no campus universitário. A prova será uma redação com início previsto para as 4 horas da tarde. O listão dos aprovados será disponibilizado na sexta-feira, dia 29, no site da instituição. E voltamos a falar sobre a Semana da Consciência Negra. Exposições permanentes mostraram em ilustrações e artesanato os aspectos da cultura afro. Na mostra de fotografias organizada pelo curso de jornalismo, foram apresentadas imagens de atividades culturais, como o carnaval, jantares típicos e a religião afro. Já a mostra Momento de Arte teve desenhos produzidos com diferentes técnicas, desde colagens até pinturas com giz pastel seco, lápis de cor, tinta de tecido, acrílica e aquarela. As expositoras integram o projeto Universidade Aberta para a Terceira Idade, o UNAT. Também foram mostradas máscaras africanas feitas de materiais recicláveis e os artesanatos com a temática afro, produzidos pelo colaborador da Unicruz, Paulo Ricardo Pinto. As exposições permanentes foram organizadas pelo Núcleo de Conexões Artístico-Culturais, o NUCART. O encerramento das atividades aconteceu na quinta-feira no Salão Nobre do campus universitário.
Um painel que abordou as cotas para os negros e os estereótipos racistas marcou a última atividade da 9ª Semana da Consciência Negra da Universidade de Cruz Alta. Os painelistas foram os professores do curso de Direito, Tiago Anderson Brutti e Ayrton José Sotti, e a docente e socióloga Janete Schubert Arciniegas. A atividade aconteceu no Salão Nobre do campus universitário. Veja a seguir no Unicruz em Pauta. A eutanásia foi tema de um encontro sobre pequenos animais. E os vencedores do desafio Papo Cabeça 2013 receberam os seus prêmios. É logo depois do intervalo. Sua família não vai esquecer o que você fez por ela. E você, o que fez com eles? A culpa não morre nunca. Respeite o limite de velocidade. Ultrapasse com segurança. Hoje nós damos início à nova série de reportagens da Rede Prosa e o tema é voluntariado. Ocupar o tempo livre ajudando o próximo pode ser bem mais do que uma boa ação. Um momento de prestar contas com a própria consciência. A Unicruz TV, parceira da Rede Prosa, mostra nesta reportagem a diferença que atividades voluntárias fazem na vida de duas pessoas. Uma delas promove a transparência de recursos públicos, a outra, a proteção de animais abandonados. É melhor dar do que receber. Esta máxima é levada ao pé da letra por muitas pessoas. No meio da multidão sempre há quem abra a mão do próprio conforto para ajudar a quem necessita. E por que não se tornar um agente social? Desde o início do segundo semestre, Cruz Alta conta com o Observatório Social. A organização é composta por membros voluntários e tem como objetivo promover melhorias na gestão pública. Nair representa o Conselho Regional de Contabilidade, um dos órgãos proponentes. Unicruz, Ordem dos Advogados do Brasil, Associação Comercial e Industrial, entre outras entidades, também fazem parte do Observatório Social. A voluntária afirma que é uma satisfação pessoal acompanhar licitações e contribuir para a transparência no uso de recursos públicos. Todo cidadão normalmente ele pratica alguma ação de voluntariado, ou lá na sua associação, no seu clube de serviço. E para mim, fazer parte ser voluntária do Observatório Social é uma contribuição que eu quero dar para a sociedade, para melhor controle e aplicabilidade dos gastos públicos. Se a promoção diária da cidadania é gratificante para algumas pessoas, outras não medem esforços para ajudar pequenos animais abandonados. Ação que é gratificante para ambas as partes, já que além dos seres abandonados, os voluntários também saem ganhando. Há mais de uma década, a Patrícia dedica um pouco de seu tempo aos cães andarilhos. A funcionária pública faz parte dos Amigos do Canil, entidade sem fins lucrativos que distribui alimentos, agasalhos e carinho aos milhares de animais desabrigados de Cruz Alta. Entre as iniciativas dos voluntários está a colocação de casinhas em espaços públicos. Assim, os cachorros ganham um lar e dezenas de donos. Tu vê um animal que tu pegou praticamente morto, passando necessidade, tirou de uma situação, inclusive de maus tratos, e tu consegue restabelecer a saúde, a confiança desse animal e consegue um lar para ele. Para mim é gratificante, porque tu vê um animal, né, numa determinada situação e tu conseguir levantar aquele animal, conseguir um lar para ele, conseguir dar, né, dignidade para ele. Isso para a vida da gente não tem uma explicação.
Tanto o Observatório Social quanto os amigos do Canil têm na internet um canal de interação com quem deseja ajudar. Seja nas contas públicas ou na defesa de animais, qualquer um pode fazer a diferença. Basta ter força de vontade. Uma nova unidade de estudos do curso de Medicina Veterinária realizou na quarta-feira o primeiro encontro de bem-estar em pequenos animais. O evento aconteceu na Unicrucentro e reuniu futuros profissionais da área de Medicina Veterinária. A primeira palestrante da noite foi a psicóloga Daiane Pegoraro, que respondeu a seguinte questão: há uma maneira correta para falar sobre eutanásia? Segundo a especialista, cada caso merece uma atenção específica, mas a hipótese de sacrificar um animal doente ou com lesões irreversíveis deve ser tratada com naturalidade com o proprietário. A eutanásia deve ser abordada a partir do momento que se busca o significado do animal para o proprietário. Aí o médico veterinário vai buscar esse significado, que papel que tem esse animal dentro da família, quando ele foi adquirido. A partir disso, ocorre o diagnóstico e, em casos que a eutanásia é abordada, ou seja, onde o tratamento não tem outro recurso para aliviar a dor e o sofrimento, e a morte é o que é visado como um alívio de sofrimento, questão de onde a saúde pública é colocada em risco, onde a fauna ou o meio ambiente também pode estar sendo prejudicado. Nesses aspectos, a eutanásia é colocada como foco. Para o proprietário, que forma tem que ser abordado? Humanizar o máximo possível a clínica, ou seja, ter um local específico para falar sobre esse assunto, colocar todos os recursos utilizados, que é uma morte sem dor, tem um processo químico, físico que é colocado no animal, um processo de despedida, rituais de despedida, as fases do luto, onde ocorre uma negação, onde o dono não aceita que aquele diagnóstico foi dado, um processo de aceitação, que o proprietário começa a aceitar todo aquele processo, começa a entender que a eutanásia seria o procedimento mais adequado. Ocorrem momentos de raiva, momentos de tristeza profunda, crises de choro, muitas vezes isolamento. Aqui vai ser abordado como trabalhar isso com a criança, que o luto infantil é diferente do luto adulto. Como trabalhar a questão do idoso, que muitas vezes o animal é um bichinho de estimação, às vezes é uma companhia, que às vezes no processo da velhice acaba ficando sozinho em casa. Então, forma correta de abordar a eutanásia não existe. Cada caso é um caso. Tem que se ter muito cuidado e avaliar cada proprietário, cada situação e tentar acolher esse processo da maneira mais natural e mais saudável possível e fazendo com que isso seja um pouquinho menos doloroso, porque é a morte, é uma despedida, então é um processo bem delicado e tem que estar muito consciente, o profissional da medicina veterinária tem que estar tranquilo e ciente de que esse é o procedimento mais adequado para ele passar essa segurança para o proprietário do animal. Na sequência, foi a vez da professora Aline Alves da Silva abordar os aspectos clínicos do procedimento. A docente explicou quais são os métodos eticamente aceitáveis para realizar a eutanásia. Segundo ela, a discussão ainda é um tabu a ser tratado para a sociedade. A eutanásia é um método humanitário, né, onde se produz o óbito do paciente naquelas questões onde o paciente tem uma doença incurável, um processo doloroso muito intenso, lesões cerebroespinhais. Então existem adequações do paciente no qual se indica a eutanásia humanitária. E na medicina humana isso realmente é um tabu em função de que os médicos não podem produzir uma eutanásia humanitária, mas podem praticar um outro termo que é a ortotanásia. Na medicina veterinária, a eutanásia é um tema ou é uma atitude que pode ser tomada, né, dentro das condições legais, mas muitas vezes ela se torna um tabu porque o proprietário não aceita que o seu animal tenha uma doença, uma moléstia incurável e que a solução seria abreviar o seu sofrimento. Então, às vezes são pessoas com mais idade, são crianças que não querem se desfazer do seu animal, né, que muitas vezes é um companheiro de longa data. Aí cabe ao médico veterinário, né, entrar com as questões humanitárias,
áreas de saúde e evitando então essa condição dolorosa, né, do paciente e entrar em consenso com o proprietário, de forma que a eutanásia seja autorizada pelo proprietário e possa ser feita em condições humanitárias, então, pelo médico veterinário. Uma mesa redonda encerrou o encontro esclarecendo dúvidas técnicas, jurídicas e psicológicas dos participantes. Os estudantes interessados em realizar graduação sanduíche no exterior têm até esta sexta-feira para realizar a inscrição no programa Ciências Sem Fronteiras. A iniciativa do governo federal está com chamadas abertas para 20 nações. Os candidatos devem ter bom desempenho acadêmico, fluência em um segundo idioma, estar cursando entre 20% e 90% da grade curricular. Todos os detalhes estão disponíveis no endereço que está aparecendo no vídeo. E no último dia 14, a equipe do Desafio Papo Cabeça esteve na cidade de Ibirubá, fazendo a entrega da premiação aos campeões. A edição deste ano teve participação de 20 escolas da região. E os vencedores são os estudantes do Colégio Sinodal. Alegria e descontração na entrega dos prêmios aos grandes campeões. Para marcar este momento, um grito de guerra sempre traz um ânimo. E a equipe fez bonito. Estes jovens se esforçaram e capricharam em todas as provas realizadas. O resultado é mais que merecido. Como premiação, cada um dos integrantes da equipe recebeu das mãos da reitora da Unicruz um tablet e o colégio recebeu uma biblioteca digital móvel. Este jovem, que fez parte da equipe Tercetralhas, comemora o resultado. Bom, foi angustiante, né? Ficar na expectativa ali, vendo os colegas ali na frente das câmeras ali, mas eu tinha esperança neles porque eles são inteligentes, conseguiram. Confiaram muito nos colegas, então? Com certeza. Durante a entrega da premiação, foi gravado o último programa do Desafio Papo Cabeça deste ano. A apresentação foi feita pelo jornalista Lucas Padilha. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa do Desafio Papo Cabeça 2013 e hoje é só alegria, nós estamos em Ibirubá, no Colégio Sinodal, para entregar a grande premiação para os campeões desta temporada, a equipe Tercetralhas. E terceiranistas da região se preparem, porque agora começa a produção do programa para 2014. O desafio vem aí. A Unicruz também realizou a entrega dos prêmios à equipe que conquistou a faixa extra do desafio. Representantes do Núcleo Integrado de Comunicação da Universidade foram até a Escola Barão Homem de Melo, situada em Alto Alegre. A equipe Os Barões levou a melhor na competição online, que envolveu jogos e o número de acessos nos vídeos produzidos pelos alunos. Cada integrante recebeu um DockStation e a escola ganhou um projetor multimídia, motivo de muita comemoração para estudantes e professores. Olha, foi com muita expectativa, né, e alegria que a gente recebeu a notícia de que a gente tinha conquistado a faixa extra, já que a gente não, né, nós fomos desclassificados na primeira etapa, mas mesmo assim a turma se mobilizou e disse que gostaria então de pelo menos continuar concorrendo, continuar participando no Desafio Papo Cabeça. E foi com muita alegria que a gente recebeu essa notícia. O mais trabalhoso, acho que foi a parte do vídeo, que como que nós vamos começar, como que nós vamos trabalhar com um tempo de apenas 30 segundos, mas foi bem tranquilo, depois que a gente conseguiu organizar os argumentos para o vídeo, foi bem fácil, bem tranquilo. O Unicruz em Pauta de hoje fica por aqui. Nós voltamos na próxima edição com mais notícias sobre a instituição e a comunidade acadêmica. Uma ótima semana!